Bom, enfim, nós chegamos na terceira fase, que é a fase da negociação, que é a fase da barganha. E essa fase você começa a negociar, a barganhar primeiro com você mesma. O processo começa em você. É interessante entender que a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa mente mente para nós. Então aí já é um ponto para se questionar. A nossa mente, ela distorce realidades, distorce verdades, distorce, tem essa capacidade de mentir para nós mesmas, para nos deixar naquele lugar conhecido, no lugar confortável. Então, nesse momento, você começa a pensar com você mesma. Mas na verdade não era tão ruim assim. Eu acho que eu exagerei um pouco, porque ele não deixava faltar nada em casa. Aquele dia que ele me ofendeu, mas eu acho que eu também xinguei, eu não tive paciência, por isso ele me xingou. Houve a traição. Não, pois é, mas ele tá longe de mim, então ele se arrependeu. Ele aprendeu a lição, né? Ele aprendeu a lição e ele não vai fazer mais. Aí você começa a conversar com familiares, com amigos, e alguns vão dizer para você, mas assim, pense bem, porque ele não é uma pessoa ruim, ele é trabalhador, ele não deixa faltar nada. Vai confirmando, porque você vai buscar conversar com pessoas que falem o que você quer ouvir. Você vai buscar essas pessoas que reforcem aquilo que a tua mente já está dizendo para você, né? Não é tão ruim, não é tão difícil. E aí você começa também a lembrar só de coisa boa, só de momentos bons, mas geralmente esses momentos eles estão lá no começo do relacionamento, naquela fase do problema, da briga, já não era mais aquilo. Você vai se apegar lá no começo, quando ele ligava, quando ele mandava mensagem, quando ele dizia assim que te amava muito, que vocês faziam planos juntos. Você está trazendo na tua mente esses momentos, essas ações que você sentia, e aí começam a se transformar em emoções, esses pensamentos, essa barganha, essa negociação, e é a fase da humilhação. É isso mesmo, a fase da humilhação. Porque aí você começa, primeiro você fica assim, vidrada o tempo inteiro, no visto por último dele, se ele postou ou não postou status, ou então você posta status, assim, geralmente dando indireta, e aí você fica ali, você não quer saber quantas pessoas olharam o teu status, mas você quer saber se ele olhou o teu status. Você está ali embaixo de uma mesa pegando migalha, se ele olhou o teu status, se ele olhou, olha só, ele gosta de mim, ele está preocupado comigo, ele está olhando o meu status. A sensação é de que ele está passando a mesma dor, a mesma angústia que você está passando, né? Então você começa a achar que ele está passando por isso mesmo. E aí você chama, manda uma mensagem. Oi, tudo bem? Eu acho que a gente precisa conversar. Porque aí você já começa a entender que dá para conversar, né? Dá para negociar. E se alguma coisa, ou ele disser que não pode, ele desce um gelo em você, aí você se humilha. Aí você começa a chorar, a dizer que você não tá bem, que você precisa dele, que você tá triste, que você não tá conseguindo dormir, que você não tá... Enfim, as desculpas são muitas, né? E aí nessa fase também é onde você se propõe a fazer coisas que lá no fundo você sabe que você não vai dar conta. Só que a dor é tão intensa, tão aguda, que você pensa que você dá jeito em qualquer coisa, faz qualquer negócio para parar essa dor, para estancar esse sentimento, essa sensação de vazio que tá na tua vida, tá na tua casa,
você não consegue funcionar direito, na verdade. E aí você chora para ele, você liga para ele, você implora para ele, você diz que vai aceitar coisas que lá no fundo você sabe que você não vai aceitar, que você não vai dar conta. É a mesma coisa se você tem uma relação com alguém que é estúpido com você, que grita com você, e aí você diz assim, geralmente ele vai dizer para você, viu, mas aquele dia eu gritei porque você agiu dessa forma. Porque é como se dissesse assim, viu, eu fiz porque você mereceu. E aí você concorda. E acaba pensando assim, não, então realmente eu sou errada e eu vou mudar. E você faz um acordo mental ali que você sabe que não vai cumprir. Que você sabe que você não vai tolerar, que você sabe que você não vai deixar ficar gritando com você, até porque não tem que gritar, né? Que você não vai ficar naquela situação e ser feliz naquela situação. Então, o que acontece? Nesse momento é o risco de você retomar tudo, voltar tudo, parar o processo, voltar a estaca zero, e é nessa fase que geralmente existe o retorno. Mas o retorno para uma situação que não foi resolvida, que não foi conversada, que não foi ajustado, que não foi feito acordos reais, acordos que realmente possam melhorar a situação. Não, você ali aceitou qualquer coisa. Você mendigou emocionalmente e aceitou qualquer coisa. Ali você realmente perde o teu respeito e às vezes a gente perde a dignidade, sabe? Tudo para não ficar sentindo aquela dor. E é nesse momento que, às vezes, muitas mulheres voltam para relacionamentos falidos, que no fundo elas sabem que não vai levar a nada, que não vão ser felizes ali, mas não deram conta de suportar essa sensação e acabaram cedendo. E voltam, e o ciclo de novo. Acontece tudo porque existem alguns padrões nessas relações e é preciso analisar esses padrões. E essa terceira fase ela vem com muita ilusão, sabe? É onde você compra gato por lebre. É a fase que mexe na dignidade, mexe no autorrespeito, mexe em várias questões íntimas da gente. Que mais tarde a gente vai olhar e vai dizer assim, puxa, não adiantou. Realmente não era sobre mim, era sobre a pessoa, e eu acabei aceitando de novo, eu me diminuí, eu acabei num lugar que não me pertencia. Essa é a fase que acontece nos retornos, infelizmente muitas vezes a relações abusivas, relações tóxicas, relações que machucam.